Irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma live, para falar um pouquinho sobre Umbanda. Ontem nós falamos sobre os pretos velhos, hoje nós temos um outro assunto que surgiu na live de ontem, e a gente achou interessante trazer esse bate-papo. A gente entrou uns minutinhos antes para que a gente possa ver como é que está o áudio, para ver como é que está a imagem, para que a gente possa compartilhar também um pouco. Oi João, como é que estamos? Como é que está o áudio, João? Me conta. Imagem e o áudio. Por favor, deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Ok. E a gente já vai começar a bater esse bate-papo hoje com a interação de vocês, como sempre, Vocês são convidados a falarem, a perguntarem. Eu acho que o assunto de hoje vai ser um assunto bem legal e não é muito falado na Umbanda. Obrigada, Fernanda. Fernanda está no Insta? Boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindos a todos do Insta, do Instagram. Tudo certo? Tá bom, então, beleza. Mais 3 minutinhos, se quiser compartilhar, se quiser convidar os amigos para assistir. Hoje a gente tem um tema que eu acho que vai ser bem legal. Ontem surgiu algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que vai ser bom a gente falar sobre isso. Tudo bom, Betinha? Como vai? Seja bem-vinda. A benção trocada. Me dá o... Oi, Aldo, como é que estamos? Acho que o Aldo faltou responder algumas perguntas ontem, né, Aldo? Então hoje vamos responder algumas perguntas que o Aldo fez. Participou bastante ontem, obrigado por todos que participaram ontem. Deixa eu ver só como é que está no Insta aqui a imagem. Tá bom, a Fernanda falou que tá bom. Tá bom, então tá bom. Então, deixa eu fechar aqui. Tiago, como vai? Seja bem-vindo. Então, vamos começar 2 minutinhos antes, Então, axé, irmãos e irmãs, meu irmão é ótimo. Meu nome é Jorge Santos, sou sacerdote de Umbanda Sagrada. Sou mago iniciador em magia divina, sou sacerdote do Instituto Pemba junto com a mãe Natália, que é essa voz que parece a voz da minha consciência, mas é a mãe Natália por trás do telefone. E sou escritor também, acabei de lançar um livro, Sexualidade à Luz da Umbanda. E trabalho com conhecimento, com espiritualidade, e a gente está aproveitando esse momento onde nós nos encontramos isolados, como todo o país se encontra, todo mundo se encontra, e para aproveitar para conversar um pouquinho sobre Umbanda, para falar um pouquinho sobre espiritualidade. E nós buscamos um tema hoje que eu acho que é importante a gente entender um pouquinho. Ontem surgiu algumas dúvidas sobre reencarnação, sobre processo reencarnatório, e aí estava linkado ao tema Preto Velho. E aí eu resolvi trazer esse aspecto de conhecimento dentro da Umbanda, que é sobre o processo reencarnatório, o espírito humano, e sobre a nossa ancestralidade. Então quem tiver perguntas sobre esse assunto e quiser participar, vai ser muito bem-vindo as perguntas. Assim como ontem, nós vamos ter uma live aí que vai variar entre 40 e 45 minutos, para que ela não fique muito longa, e amanhã a gente retorna, na realidade é uma semana de lives, começou ontem, e amanhã a gente retorna com outro assunto, outro tema, outra temática da nossa Umbanda. Então, se vocês tiverem questionamento sobre esse tema de hoje, que é espiritualidade, reencarnação, processo reencarnatório, processo evolutivo, e ancestralidade, fiquem muito à vontade para fazer os questionamentos de vocês. Antes da gente começar, aonde que o Instituto Pemba se localiza no momento? Então, pessoal, o Instituto Pemba, isso é uma coisa que a gente vem falando sempre. O Instituto Pemba, ele ficou 5 anos na cidade de Pelotas, nós hoje estamos na cidade de São Paulo. Então, muitas pessoas ainda nos procuram para buscar o conhecimento, e até porque surgiu o boato de que nós tínhamos uma filial em Pelotas, tínhamos deixado alguém no nosso lugar. Isso não aconteceu. O Instituto Pemba, ele formou centenas de magos, formou muitas pessoas em teologia de Umbanda e desenvolvimento mediúnico,
mas não existe sacerdotes de Umbanda Sagrada em Pelotas nesse momento. Então nós estamos aqui na cidade de São Paulo, não temos representante lá, e aqueles que buscam estudo conosco, que querem aprender, tem os nossos cursos à distância, né, que é pela plataforma do Instituto Pemba, que é www.institutopemba.com.br. Então quem quiser estudar conosco é por lá. Deixa eu só dar um oi aqui, um salve pro pessoal. Então, Vitor, Thiago, seja bem-vindo. Dalva, oi Deus, como é que vai? Quanto tempo? Larinha. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a falar sobre esse tema, que é sobre o processo reencarnatório, ancestralidade, que é um tema que está em voga, que muitas pessoas estudam um pouco disso baseados no Espiritismo, e não está errado estudar esse assunto no Espiritismo, só que a Umbanda ela tem alguns pormenores que devem ser considerados. A Umbanda ela é uma religião reencarnatória, assim como é o entendimento do Espiritismo, assim como o entendimento de outras religiões, né, do hinduísmo e outras, mas ela, além do processo reencarnatório, existe um processo de entendimento da espiritualidade que é diferente. E isso diferencia um pouco nas formas de entender. A Umbanda ela recebe influências tanto da religiosidade africana, né? Então existe uma influência de conhecimento de ancestralidade africano, e existe uma influência do conhecimento espírita sobre ancestralidade. E muitas pessoas se encontram perdidas nesse meio de como nós vemos realmente como funciona esse processo reencarnatório. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o espírito humano ele não surge no campo reencarnatório. Esse é o primeiro aspecto. Nós surgimos como espírito no primeiro plano da vida, então somos um diáfano, uma energia ainda pulsante, sem um corpo espiritual ainda, sem uma estrutura espiritual, e nós só vamos adquirir esse corpo espiritual, que nós chamamos de corpo elemental, no terceiro plano da vida. Então nós saímos do plano fatoral, somos adotados por 2 orixás, passamos pelo plano essencial, somos essencializados energeticamente, e depois nós vamos para o plano elemental. Neste plano se cria o espírito elemental, que é a base, que tem um formato ovoidal, né? Por isso que o espírito, quando regride, ele fica ovoidal, né? Se torna como se fosse um ovo. Então essa estrutura espiritual, ali já consegue se identificar, primeiramente os chakras, né? Anteriormente a isso eram proto-chakras, e aí ele já se identifica os chakras e começa a criar o corpo energético. Então braços, pernas, começa a se identificar um corpo, né? A gente pode dizer que um hominídeo, não chega a ter a formação espiritual que nós temos agora. Passamos por um outro que se chama plano dual, onde complementamos nosso campo energético, chegamos no encantado, onde já temos um corpo energético bem formado, e chegamos no nosso plano, que é o sexto plano da vida. Somente neste sexto plano da vida que o espírito vai entrar num processo reencarnatório, mas ele não entra num processo reencarnatório no seu primeiro momento de chegar desse plano, porque há uma necessidade de preparar o corpo, aquele corpo que já está pronto para este plano, ou para alguns dos planos que estão nessa dimensão, né? Alguma dessas dimensões. Então são 77 dimensões e somente a nossa reencarnatória. Então existe uma complexidade para entender um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos de espírito reencarnante, né, depois que nós entramos pela primeira vez no plano reencarnatório, a gente sabe que existe uma sucessão de reencarnações, bastante sequencial, e ela é muito, muito rápida nas primeiras reencarnações, principalmente, né? Nós encarnamos, desencarnamos e passamos um período mais curto no campo espiritual e retornamos num processo reencarnatório. Um espírito novo, que recém entrou no processo reencarnatório, ele não entra diretamente nesse momento que nós nos encontramos, ele entra em outros planos e outras esferas reencarnatórias. Por isso que a gente ouve falar muito nesse momento que a Terra está em mudança de padrão vibratório. Então, espíritos que não se adaptaram, eles retornam a mundos inferiores para que possam seguir o seu processo reencarnatório evolutivo. E isso acontece naturalmente no mundo espiritual. Mas quando nós falamos de espíritos que já se encontram neste momento reencarnatório, a gente sabe que nós ficamos reencarnando mais ou menos entre 200 e 600 vezes antes de entrar num processo evolutivo, ascensionado. Então é um processo longo de reencarnações. Esse entendimento básico, essa introdução que eu dei para vocês, é importante para a gente entender sobre ancestralidade também, né? Por quê?
Nós sabemos que nós temos uma forma de ver a ancestralidade e existe uma forma das religiões africanistas de enxergarem a ancestralidade. Uma está correta em detrimento da outra? Não, não é isso. Isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. A minha religião, ela determina como é a minha linha de pensamento. Nós sabemos como é, entre aspas, no astral. Aqueles que são médiuns, que têm clarividência, que têm clareaudiência, que são médiuns de incorporação, que estudam a espiritualidade, têm uma noção de um percentual muito pequeno de como é a espiritualidade. Nós sabemos sim que existem cidades no astral que comportam espíritos, sabemos que existem regiões superiores e inferiores, sabemos que estamos num plano neutro, reencarnatório, então a gente tem vários conhecimentos, mas nós não conseguimos enxergar a espiritualidade na sua completude. Não há como, mesmo um médium que seja um médium cristalino, enxergar o mundo espiritual na sua completude. Até porque nem mesmo como encarnados nós conseguimos enxergar o mundo num todo. A gente normalmente enxerga o mundo até onde a gente vai, até onde a gente viajou, até onde a gente conheceu, até onde a gente tem contato. Senão a gente tem um entendimento muito limitado. E é natural isso, é natural que nós tenhamos essa limitação. Essa limitação ela é um freio que impede que a gente ultrapasse alguns limites do nosso próprio livre-arbítrio. Então é uma estrutura necessária. Quando nós falamos de ancestralidade e processo reencarnatório, nós estamos falando de uma forma diferente da africanista, né? Da que nós temos na África. Porque os processos, não é que eles não acreditem em reencarnação, mas o processo de reencarnação que é compreendido por eles é um pouco diferente do nosso, né? Então, quando nós falamos de ancestralidade, existem cultos ancestrais, como cultos de Ogum, como os de Eledês, e existe a estrutura ancestral que nós entendemos. Ontem surgiu um assunto e um tema que eu não consegui explicar muito na live, não consegui falar muito, mas gostaria de tocar agora, que é sobre as heranças que nós temos familiares. Então, quando nós falamos de ancestralidade aqui, nós entendemos que é um processo reencarnatório. Isso todos nós compreendemos. A gente precisa entender que a nossa ancestralidade direta, ela é muito complicada. Então, se nós chegarmos, por exemplo, eu estou nesse momento aqui, se eu buscar 2 ou 3 gerações atrás, eu vou chegar a 16 pessoas que fazem parte direta da minha ancestralidade. Se eu chegar a 12 gerações, eu chego a mais de 4.000 pessoas que fazem parte da minha ancestralidade. Essa ancestralidade que eu tenho, que em religiões mais ancestrais considerariam como outros espíritos, eu entendo como umbandista que muitas delas pode ser minha própria reencarnação. Esse processo reencarnatório que se dá, sequencial, exponencial, e eu estou falando somente de uma ancestralidade direta, né? Pai e mãe. Né? Então, pai e mãe, avós, bisavós, tataravós, né? E por aí vai. Tem algumas, depois não tem nem nome, né, para isso. Então, eu estou falando de uma ancestralidade direta. A gente geralmente consegue lembrar até a 3ª geração, quando muito. Eu tenho certeza que se eu pedir para alguns de vocês o nome do bisavô de vocês, vai ser difícil lembrar. Né? Ou o nome do tataravô de vocês, se ele não fizer parte do seio familiar atual, vocês provavelmente não vão lembrar. Então, isso é natural. Então, este processo de heranças que nós temos, mediúnicas, esses processos de heranças, eventualmente de maldições, de pragas, né? Essas similaridades, às vezes que a gente vê uma família toda herdando o mesmo tipo de habilidades, né? Então uma família toda com pessoas com dom para medicina, digamos assim. Isso se dá porque essa união de familiares que nós mesmos às vezes fazemos parte da ancestralidade faz com que a gente siga com as mesmas habilidades. O processo mediúnico é uma coisa que também é uma habilidade que é desenvolvida com as sequenciais reencarnações. Então, quanto mais vezes eu reencarno, mais sutilizado eu fico espiritualmente, e isso também facilita no processo mediúnico. Então, nós enxergamos desta forma a ancestralidade. Eu não estou dizendo que outras formas estão erradas, até porque a gente tem um conhecimento muito limitado sobre isso. Por mais que estudemos, as informações que nós temos, tanto no Espiritismo, quanto na Umbanda, quanto nos cultos ancestrais, ainda são muito curtos e limitados. O que nós sabemos com certeza é que todas as civilizações, de praticamente todas as épocas, tiveram culto à ancestralidade. Né? O que diferencia é a forma de enxergarmos essa ancestralidade e a influência que ela nos dá. Nós entendemos na Umbanda que sim, temos uma influência muito forte. Ontem surgiu uma pergunta também
se nós podemos ter parentesco com os nossos guias espirituais. Então, se eu posso ser parente do meu preto velho, se eu posso ter tido em algum momento ali na família, sim, a resposta é sim, pode em algum momento ter tido, mas não é o mais comum. O que acontece é que quando nós assumimos o nosso mediunismo, assumimos o aspecto missionário da Umbanda como uma missão de vida, nós acabamos estruturando um grupo espiritual maior do que aquele que é responsável por nós no nosso nascimento. Né? Então, quando a gente nasce, sim, todos nós temos ligação com o anjo da guarda, que não é um espírito humano. Isso é uma diferença muito grande que nós temos de visão do espiritismo e do catolicismo. Né? O anjo da guarda, para nós, ele não é um espírito tutelar, que é o termo que se fala no espiritismo. Ele é realmente um ser angelical, né, angelizado. Ele não é um ser humano, pode ter sido, mas ele é um ser que já ascendeu à 7ª esfera evolutiva. Se tiver alguma pergunta no Insta, até para não deixar passar, que nem eu fiz ontem algumas perguntas, fiquem muito à vontade de questionar. Tá? Então nós temos sim, quando nós encarnamos, nós temos anjo da guarda, nós temos nosso guardião. Todo ser humano na Terra possui um guardião. E aí isso talvez confunda muitas pessoas, porque eu ter um guardião não significa que eu tenho um eixo de trabalho. Só possui eixo de trabalho aquelas pessoas que são médiuns ativos de Umbanda. Isso é muito importante a gente entender. O Aldo fez uma pergunta. A reencarnação é um processo de sutilidade espiritual menos densificado? Aldo, sim, a ideia do processo reencarnatório é a nossa evolução. Então a gente fala a palavra evolução muito seguidamente, né? Então a gente sabe que evoluir é andar para algum lugar, não quer dizer que eu estou ascendendo espiritualmente. Ascender é que significa que eu estou galgando degraus para me iluminar, né? Então é assim que funciona. Evoluir significa que eu avancei em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estudo bastante, eu estou evoluindo no campo do conhecimento, mas não significa que eu ascendi, né? Que eu acendi o meu conhecimento. Nós temos 2 processos evolutivos que são importantes para a sutilização do espírito. O primeiro dele é o evolutivo, né, normal, relacionado ao conhecimento. E o segundo é o evolutivo, também natural, relacionado à moralidade. Então essas 2 asas são importantes. Então se eu evoluir muito numa área, por exemplo, eu evoluir muito no conhecimento, mas a minha moral ela é questionável, o que eu vou ter? Eu vou ter pessoas que podem utilizar o seu conhecimento para algo nefasto. Então vamos a um exemplo muito clássico, digamos assim. Uma pessoa que estudou muito, e aí ele vai lá e descobre a bomba atômica, e mata milhões e milhões de pessoas por causa da sua descoberta. Ele avançou no conhecimento, mas a sua moralidade é questionável, porque ele retirou a vida de muitos seres. Então isso é uma coisa. Uma outra é eu pegar a moralidade. Então vamos pegar, por exemplo, nossos irmãos evangélicos, e pode ser qualquer religião, estou usando um exemplo. Se a pessoa for muito moral, mas não tiver conhecimento, ela vai fazer o quê? Ela vai se equivocar em muitas coisas. Ela vai exagerar na moralidade em detrimento do que é a ciência, do que é o conhecimento, do que é uma evolução natural. O correto seria o quê? Evoluir no conhecimento e evoluir moralmente, aí eu vou conseguir ascensionar. Esse é o correto. Então, quanto mais reencarnações eu tenho, mais eu evoluo. Quando eu começo a me negativar, quer dizer que eu me desordeno, eu saio do caminho ordenador da lei maior, eu saio dos caminhos de Pai Ogum, de Mãe Ansã, o que eu estou fazendo? Eu estou involuindo, porque eu estou regredindo a esferas inferiores. O processo reencarnatório ele é um sistema para que eu possa evoluir. Não significa que eu vou num primeiro momento. A gente sabe que espíritos que se negativam são atraídos para esferas inferiores, esferas umbralinas, negativas. Essa involução, né, moral, essa involução das minhas estruturas é porque eu me negativei nos sentidos e acabei não sutilizando o meu espírito. O Emanuel aqui do Instagram tem uma pergunta. Diga, Emanuel. Oi Jorge, boa noite, tudo bem? Tem uma pergunta sobre encarnação. Depois do desencarne, existe um tempo mínimo para o espírito poder reencarnar de novo? Assim, Emanuel, né? Emanuel. Ela é de Pelotas. Tudo bom, Emanuel? Que bom que está aí. Olha só, nós temos um período mais ou menos que nós temos uma ideia de que nós ficamos no astral. Esse tempo ele é relativo também. O tempo em si é relativo e este tempo que nós ficamos lá também é.
normalmente um espírito ele fica mais ou menos o mesmo tempo que ele ficou encarnado no mundo astralino. Isso seria um padrão. Tá? Então tem pessoas que dizem que ficam em torno de 50 anos terrestres, como nós marcamos o tempo, e tem pessoas que dizem que ficam o tempo necessário para que ele se decante de todas aquelas energias terrenas, de todos os seus vícios, de todas as suas dores. Então existe um processo ali de cura e de acordar no mundo espiritual. Então acordar o nosso consciencial no mundo espiritual. Este tempo, como eu disse, ele é relativo. Uma pessoa que necessita de mais reencarnações, ela vai reencarnar várias vezes sequenciais com um tempo muito curto no astral. O natural é, uma pessoa ao desencarnar, se ela necessitar de correções, porque ela possui vícios, eu estou falando de vícios gerais, né? Drogas, bebida, comida, sexo, né? Uma pessoa que seja negativa, uma pessoa que tenha o vício de falar mal, qualquer coisa que a gente entende como algo que não é bom para o nosso campo evolucionista. Essa pessoa geralmente ela é atraída para regiões umbralinas. Existem vários graus de regiões umbralinas. Cada vez que eu desço um pouco nesses graus umbralinos, existe uma densificação e a gente pode dizer que é como se o tempo se arrastasse mais. Então, se nós olharmos, por exemplo, relatos de espíritos que ficaram milhares de anos na região umbralina, quando eles reencarnam 20, 30 anos depois que eles estiveram lá. Por quê? Porque o tempo lá embaixo, ele se arrasta. A gente consegue uma relação, quem trouxe uma relação muito legal para a gente entender isso foi Einstein, né? Então, a gente pode fazer um cálculo muito fácil. Se eu estou num momento muito feliz, por exemplo, com alguém que eu estou apaixonado, num momento ali que eu estou passeando, que eu estou viajando, aquela viagem, aquele momento feliz, ele é muito rápido. Eles passam num estalar de dedos. Se eu estou num momento de sofrimento, por exemplo, eu me machuquei jogando futebol e quebrei meu pé. Aquele tempo de espera para a ambulância chegar, ele parece uma eternidade. Então, a gente consegue fazer uma relação com região umbralina e região superior. Então, as regiões luminosas. Então, o tempo ele é muito relativo. O que a gente entende é que um espírito, ele quanto mais fluidificado, mais ele tem facilidade de andar no tempo. Quanto mais densificado, mais ele se arrasta no tempo. A gente tem um tempo sim, mas ele vai variar muito do teu grau evolutivo, de como está constituído o teu espírito, o teu perispírito, os teus corpos espirituais, como é a tua relação evolutiva, porque muitas pessoas gostariam de já sair daqui, desencarnar e tornar-se guias espirituais, mentores, e não é assim que funciona. Não quer dizer que não possa, mas não é assim que funciona. Porque eu desencarno, eu demoro para lembrar quem eu sou, eu demoro para tirar aquele bloqueio, aquela tela, né, aquele véu de esquecimento que Mãe Nanã nos colocou. Então esse tempo ele pode demorar muito tempo, até mesmo para espíritos bastante evoluídos. Então a gente vai pegar às vezes espíritos muito evoluídos, muito luminosos, que reencarnaram, mas viveram na Terra aqui, passaram por vícios, por problemas, por dificuldades, que serviram para lapidar ainda mais esse espírito. E ao retornar ao mundo espiritual, ele demora para acordar a sua consciência ancestral. Então vai depender muito. Deixa eu só ver aqui uma perguntinha aqui que a Eliana nos mandou. Me tira uma dúvida, por favor. Quando você diz que todos nós temos um guardião, uma outra pessoa de religiões diferentes teria um Exu, Pombagira ou outros orixás. Então, Eliana, todos nós temos um guardião. Então, o primeiro guardião que a gente sabe que a gente tem todo mundo que está encarnado e não está encarnado, e está em qualquer esfera, possui anjo da guarda. Então, ok. Mas nós possuímos muitos outros seres celestiais que estão ligados à nossa coroa energética, porque nós passamos por muitos planos da vida até chegar até aqui. A maioria a gente não tem consciência e nunca ouviu falar. O anjo da guarda eu tenho. Quando eu falo de guardião, a gente fala de Exu. Sim, Exu, Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Menina. Esses 4 mistérios foram abertos, então a gente sabe deles. Mas a gente sabe que existe 21 mistérios à esquerda. Então nós temos vários mistérios que não foram abertos e estão ligados a nós. Então todos nós que estão encarnados, têm uma ligação com o que nós chamamos de um Exu natural. O que é um Exu natural? É um ser que possui as qualidades e qualificações do mistério Exu. Todos nós temos uma pombagira guardiã. O que é essa pombagira guardiã? Ela é um mistério. Né? A pombagira natural, desculpa, ela é um mistério que está ligado. Todos nós também temos ligações com Exu guardião e pombagira guardiã? Sim, todos nós temos ligação. Mas quase nenhum de nós possui acesso a essa potência divina, esse mistério divino.
Quando nós falamos do Exu de trabalho, que é o que tu estás falando, somente um bandista tem. Mas todos nós, independente de religião, independente de ser ateu, possuímos sim guardiões que nos cuidam, nos tratam. E existem guardiões da direita e guardiões da esquerda. Então um bandista, quem ele tem de guardião? Exu, Pombagira, Exu Mirim, Menina, Caboclo, Preto Velho. Caboclo e Preto Velho são guardiões? Sim, são guardiões da direita. Né? O nosso boiadeiro é um tipo de guardião da direita. O nosso malandro é um guardião da direita. Então tudo é guardião. Quando nós falamos de Exu, é o mais comum de nós tratarmos com esse nome, mas todos nós temos alguns de trabalho e outros não. Então aquele irmãozinho que vai no terreiro, né, que visita tudo que é lugar, mas não é um bandista, e tudo que é lugar ele vai lá e passa um Exu, não é um Exu de trabalho. Vocês podem ter certeza, porque Exu de trabalho é uma função. Então não há por que se destinar espíritos que têm um grau e têm uma função no astral para pessoas que não vão realmente trabalhar e utilizar a espiritualidade como tem que ser utilizada. Tá, Eliana? Explica um pouco, meu irmão, que não mudamos de sexo nem de orixás ancestrais. Ok, Aldo. Isso vamos falar assim. Então, isso é uma outra dúvida que nós temos, uma diferença que nós temos de entendimento na Umbanda, não sei se é de todas as religiões, mas das principais, que é as que dão base de conhecimento estrutural no Brasil, tá? Então, a gente, quando se estuda espiritismo, vai se dizer que o espírito não possui gênero. Né? Então vamos utilizar o termo gênero e não sexo, vamos utilizar o termo sexo para prática sexual, tá? Então não tem gênero. Nós na Umbanda entendemos que possui gênero. Então o Aldo acabou de falar sobre não mudarmos a nossa ancestralidade. Sim, nós não mudamos o nosso ancestral. Nós temos um orixá masculino ancestral, um orixá feminino ancestral. Nós temos um recessivo e um que vai ficar na nossa coroa. Então um fica ligado no chakra básico e outro na nossa coroa. A gente sempre trata de coroa os dois, mas um fica no básico. Esses orixás, quando nós temos um na nossa coroa, ele é o que vai nos fatorar em maior número. Então nós vamos adquirir o mesmo gênero deste pai ou mãe orixá. Então este é o orixá fatoral. Este orixá ele nunca muda. Mas o meu espírito, ele muda de gênero? Não, ele não muda de gênero. Então se eu tenho um espírito masculino, ele será masculino sempre. Se eu tenho um espírito feminino, ele será feminino sempre. Mas quando nós reencarnamos, pode sim haver uma troca de gênero. O que acontece é que não troca a minha ancestralidade. Então, por exemplo, eu sou homem, reencarno o maior número de vezes como homem, isso não impede que eu reencarne como mulher. Uma mulher reencarna uma pessoa do gênero feminino reencarna mais vezes como mulher, mas não impede que ela reencarne eventualmente como homem também, e até às vezes muitas reencarnações. O que vai acontecer é que quando nós reencarnamos num gênero diferente, existe uma despolarização de campo ancestral. Então o meu orixá ancestral, que é masculino, ele vai para o meu recessivo, e o meu recessivo, que é feminino, vai para a minha coroa. Por quê? Para que não se possa saber se é um espírito masculino ou feminino, porque isso não ajudaria no campo evolutivo. O que a gente percebe é que muitas pessoas, ao reencarnarem com uma despolaridade do seu campo energético, e aí vamos deixar claro, isto não é somente isto, eu estou simplificando muito o assunto, né? Eu trago esse assunto muito bem discriminado no livro Sexualidade e Luz da Umbanda, né? Que vocês encontram muito distribuídos, deixa eu pegar aqui rapidinho, este livro aqui, que vocês encontram muitos links, tanto no Insta quanto no Face, está lá o link de compra desse livro. E aqui eu falo muito sobre o nascimento do espírito, ancestralidade, sexualidade e tudo mais, mas voltando. O que acontece é que essa despolarização, às vezes o espírito, ele sabe que o seu corpo, que o seu gênero é masculino no mundo espiritual, e reencarnando como corpo feminino, ele vai sentir uma necessidade de retornar à sua ancestralidade natural. Então por isso que nós vemos pessoas que possuem uma dificuldade muito grande de lidar com a sua sexualidade, de lidar com o seu gênero, de lidar como ele se sente aqui, né? Então sentindo uma dor muito grande, não se reconhecendo ao se enxergar no espelho. Então essa dificuldade pode ser por causa disso. Existem muitos outros motivos, alguns são processos reencarnatórios, às vezes são algumas regiões umbralinas que ele ficou bastante tempo e aí houve uma despolarização de campo que não tem a ver com a ancestral. Então existem muitas coisas. O que a gente precisa entender é que a Umbanda tem uma percepção muito refinada de como se dá esse processo. E eu acredito que, por ter uma teologia muito complexa,
seja a estrutura de conhecimento mais ampla que tem sobre o assunto hoje dentre as religiões. Então existe sim a possibilidade de nós trocarmos de gênero aqui, enquanto encarnados, mas como espírito não. O que acontece é que quando nós viemos e reencarnamos num corpo diferente do meu gênero, vai acontecer o que? Ao retornar à pátria espiritual, quando a minha consciência, aquela que eu falei no início, ela começa a acordar, o meu corpo ele vai trazer a imagem residual que ele possui no seu mental. Então vai aos poucos retornando ao seu gênero natural. Acho que expliquei, né? Alguma pergunta? Aqui tá ok. Tá ok? Então, voltando aqui aos processos reencarnatórios. O nosso corpo espiritual ele possui várias estruturas, né? Então, nós sabemos que nós temos... e vamos falar das principais que nos importam aqui nesse momento. Nós temos o nosso corpo físico e ele faz parte do nosso espírito. Então, o nosso corpo físico ele faz parte enquanto nós estamos encarnados. Nós temos o nosso duplo etéreo, que é uma energia que sustenta a ligação entre o meu perispírito e o meu corpo físico. Temos o perispírito, aí temos o mental inferior, mental superior, temos átoma, temos outras estruturas espirituais. Deixa eu só ver o que o Aldo perguntou. Mas qual a finalidade de ser dominante se ele pode inverter? Então, Aldo, nós como seres criados, né, como seres, que nós temos características. Então, se eu sou filho, por exemplo, de pai Obaloaiê no meu ancestral e de mãe Iemanjá no meu recessivo, quando eu estou nascendo como espírito humano, eu vou ser carregado desses fatores. Então, eu vou ser carregado de uma predisposição à sabedoria, uma predisposição ao processo evolutivo, transmutador, tudo mais. E eu vou ter como um amparador ali, um contraponto, os fatores geracionistas, criacionistas, de mãe Iemanjá. Então eu nasci desta forma. Mas isso não é o suficiente para me tornar um ser integral, né? Isso é o suficiente para me estruturar energeticamente. Quando nós passamos para outro plano, nós vamos ser adotados por novos pais que não vão ser os nossos... Nós não vamos mudar a nossa coroa, mas vamos complementar energeticamente. E assim nós vamos indo. Quando entramos no processo reencarnacionista, o nosso corpo, que ele possui uma característica energética muito particular, geralmente muito predominante da energia da minha ancestralidade, ele passa a se tornar cétuplo. Então, quando eu me torno um espírito humano, eu me torno um espírito cétuplo. E eu vou começar a desenvolver algumas racionalidades que eu não tinha antes. Então, eu vou ter o livre-arbítrio, eu vou ter o pensamento muito mais desenvolvido, e quanto mais eu avanço espiritualmente, mais isso se desenvolve. Mas o gênero masculino e o gênero feminino, macho e fêmea, eles possuem características diferentes. Então nós temos algumas coisas que até a nossa sociedade acaba impondo, que é o homem, e a nossa sociedade impõe o que é a mulher, que não necessariamente é o que corresponde ao espiritual, mas nós temos algumas características. Então às vezes há necessidade que eu tenha uma inversão de papéis para que eu reconheça, tanto reconhecer o papel do outro, como desenvolver algumas outras qualidades. Então, por exemplo, um homem que ele é muito assertivo, mas tem o seu emocional muito limitado, às vezes ele precisa de uma emocionalidade, precisa aprender a lidar com a sua emoção, com a sua sensibilidade, com os seus sentimentos melhor. E uma mulher lida muito melhor do que nós dessa forma. Outro motivo é que eu posso ter nas minhas reencarnações lidado com o sexo oposto de uma forma muito agressiva. E eu necessito me colocar naquela pele para reconhecer como é a vivência. E não é só esses motivos, existem muitos outros, mas o nosso processo evolutivo ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Um ser pode reencarnar muitas vezes como homem e não reencarnar como mulher, mas o natural é que em algum momento haja assim uma inversão de gênero enquanto estivermos aqui reencarnados. Ok aí? Então tá. Aldo, se não ficou completo, pode mandar que a gente responde, tá bem? Oi mãe Leila, como é que vai? Legal, um axé a todos os pais e mães que estão, né? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de convidar pessoas para bater esse papo, né? Isso faltam 15 minutos, mas é sempre um prazer ter vocês aqui. Então, se o nosso corpo, voltando aqui à parte de estrutura do nosso corpo espiritual, o nosso corpo espiritual, ele vai, neste plano, ele possui 7 corpos. Então, os principais para nós é o corpo físico, que muitas pessoas associam que ele não é parte do corpo espiritual. Eu entendo que ele é parte do corpo espiritual. Ele é o que nos permite trazer, encapsular o espírito aqui, para que ele tenha as vivências terrenas, né? Uma vivência mais arrastada, que ele possa corrigir os seus defeitos, né? possa aprimorar as suas qualidades. Então nós temos o corpo físico.
este duplo etérico é um corpo que sustenta o corpo físico junto ao nosso perispírito e o nosso perispírito. O perispírito, ele é o que possui a nossa imagem residual no astral. Claro que quando eu estou reencarnado, o que acontece? O meu perispírito tem esse mesmo formato. Então, se eu desdobro esse meu perispírito, ele se apresenta como eu estou. Cabelo branco, barba branca, né? Dessa forma. O que acontece é que ao desencarnar, o meu perispírito, ele vai buscar no meu mental inferior a minha imagem residual, né? Obrigado, Fátima. O que acontece é que essa imagem residual, ela depende de quebrar alguns véus de esquecimento. E esse véu de esquecimento ele se dá não somente no processo reencarnatório, mas outros processos evolutivos no astral. E como é que nós reencarnamos aqui? Como é que é o processo divinal para nós reencarnarmos? Quando nós estamos no astral, nós estamos tendo uma vida plena de aprendizado, de ensinamento e uma vivência. Quanto menos deslocado for para a luz, mais é parecido com o nosso mundo físico. Então nós desencarnamos, normalmente somos recebidos por uma egrégora, e isso é uma coisa que nós precisamos entender. Se eu sou um bandista, eu sou recebido por pares, tanto de forma de pensar, quanto pessoas próximas, né? Se eu sou evangélico, idem. Né? As pessoas dizem, no astral não há religião. Isso é um engano, é um equívoco muito grande. Onde não há religião é a partir da quinta esfera evolutiva, e nós estamos muito longe de lá. Se nós estivéssemos lá, nós nem reencarnaríamos mais. Então lá sim, existe o que nós chamamos de sacerdotes universais, que são seres que conhecem todas as religiões. Aqui, no primeiro, segundo, que é onde nós geralmente vamos ser desovados, tanto para cima quanto para baixo, há sim estruturas religiosas. Então imaginem um católico que desencarna e dá de cara com um caboclo em Preto Velho. Ele vai ter um choque, né? Então esse choque não é bem-vindo no astral, porque ele já está em choque por ter perdido sua vida, ele já está em choque por causa da saudade dos seus parentes, às vezes morreu por uma causa muito dolorosa, então ele precisa de acolhimento. Então sim, existe no astral muitas cidades astralinas que estão ligadas a egrégoras. A mais famosa no espiritismo é Nosso Lar, a mais famosa, por exemplo, no Catimbó é a Jurema, a mais famosa na Umbanda é a Aruanda, mas existem muitas outras, existem milhares de outras cidades que são, que a gente pode dizer que são muito parecidas com uma São Paulo da vida, né? São gigantes, existem milhares milhões de espíritos nessas cidades. Essas cidades, elas vão possuir sim algumas características, elas vão possuir sim algumas peculiaridades. Fazia tempo que eu não cortava no Face, hoje deu uma cortadinha, né? Então ela vai possuir sim algumas peculiaridades. Quando nós vamos para o astral, nós vamos ser levados para ela, se nós estivermos num grau evolutivo para isso. É muito comum que a gente se desencarne e fique muito parecidos ao que acontece aqui, mas obviamente por um esgotamento energético, por um reposicionamento, para esgotar os nossos vícios. Quanto maior fossem as nossas falhas, mais nós vamos para baixo, mais nós vamos ser levados para as regiões mais profundas. Tá, tem duas perguntas aqui no Instagram, rapidinho, porque a gente já está quase encerrando. O Emanuel. Se minha família é católica, isso significa que nunca mais vou ficar perto deles no astral? Não quer dizer isso, Emanuel. Quando nós desencarnamos, no primeiro momento as pessoas acham que nós vamos abraçar todos os nossos parentes. É comum que aconteça de eles retornarem para que nos recebam. Isso é uma coisa que acontece. Normalmente nós somos recebidos pela nossa estrutura espiritual que nos cuidava já no lado espiritual. Somos recebidos eventualmente sim por um pai, uma mãe, um avô querido, somos recebidos. O que acontece é que essa nossa chegada lá, nem sempre a gente se depara com alguém conhecido. Isso pode acontecer de nós encontrarmos alguém que nós não lembramos dele, mas ele lembra de nós. Porque ele pode fazer parte da nossa ancestralidade e não necessariamente de recordar dele. Então, pode acontecer isso. Quando nós chegamos lá, existe um processo de recebimento. Após as lembranças, lembrar quem eu sou, sim, há um contato sim com aqueles que nós amamos, aqueles que são próximos de nós, os nossos ancestrais. Mas isso também não necessariamente é uma obrigatoriedade. Pode acontecer de encontrarmos aqueles que amamos e pode acontecer de não encontrarmos. Então, por exemplo, uma mulher que é uma mulher ética, uma mulher que é trabalhadora, que tem amor pelos seus filhos,
mas ama uma pessoa, ama um homem ou ama outra mulher que não é ética, que é uma pessoa que engana, uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que tem muitos problemas. Essa pessoa que é ética, que possui, espiou algumas coisas aqui, ela vai para uma região mais luminosa. Essa outra pessoa vai para uma região mais densa. Eles não vão se encontrar. Não há como se encontrar. Essa ideia de que eu sempre vou encontrar quem eu amo e sempre quem eu amo vai para uma região superior, ela é ilusória. Ela serve para que a gente pense, nossa, quando eu morrer eu vou encontrar aquele que eu amo. Não necessariamente. Até porque às vezes eu posso morrer e essa pessoa que eu amo tanto, que eu acho que vai estar lá quando eu for, já ter reencarnado e a gente não reencontrar ela. Podemos reencontrar e podemos não reencontrar. Isso não é uma lei, não existe uma forma de dizer assim, vai ser dessa forma. Até porque a espiritualidade ela tem maneiras de fazer a gente evoluir. Uma outra coisa é que imaginamos que tu estás reencarnado agora e já passou por muitas reencarnações. Então tu já teve muitas mães, muitos filhos, muitos pais, muitos irmãos. Essas pessoas elas já reencarnaram no seio familiar, no teu seio familiar e no de outras pessoas. Então às vezes a gente passa por uma convivência com um irmão na Terra e não vai revê-lo reencarnado durante muito tempo. Talvez nem venha revê-lo. Os processos evolutivos que nós caminhamos são muito diferentes de um para o outro. A gente precisa lembrar que quando nós reencarnamos, nós temos uma missão que é nossa, uma estrada nossa. A gente vai, em alguns momentos, caminhar com alguém ao nosso lado, mas a nossa responsabilidade evolutiva é nossa, de mais ninguém. Então vai depender muito do grau de cada um. Tá, então, Abel. Pai Jorge, peraí, Oi, só Bel. que subiu aqui. Fala um pouquinho sobre o uso das vestes de um bandista no momento da nossa passagem. E também tem um assunto sobre... Alguém tinha pedido aqui que agora não me passou. Crianças, aborto, ou então que nasceram e morreram, enfim. Tem essas duas questões. Se der tempo, se não der, a gente Vamos tentar. Continua depois. Bom, primeiramente as vestes, que a Abel perguntou. Quando nós falamos há pouquinho que nós desencarnamos e o nosso perispírito ele possui o formato que nós temos aqui agora nesse momento. Então, se a gente morre velhinho, a gente chega velhinho no astral. Se nós morremos pequenos, chegamos pequenos no astral. Então, uma criança, quando morre, ela chega lá no astral como uma criança. O que acontece é que o nosso mental começa a acordar. Então, vem uma memória residual e o nosso corpo plasmático ele vai se alterando. Essa mudança do nosso corpo plasmático ele é um mistério de Pai Obaloaiê, que é o mistério da transmutação das formas, o nome desse mistério, que faz eu chegar à minha consciência. Então eu me aproximo da minha consciência, do meu consciencial. O que acontece quando nós morremos, nós vamos refletir, nós vamos copiar daqui o duplo etéreo das nossas roupas. As nossas roupas possuem duplo etéreo também. Diferente do duplo etéreo espiritual, mas todas as coisas possuem duplo etéreo. Se a gente buscar, por exemplo, na apometria, é comum que se leve, por exemplo, uma casa para ser banhada em algum lugar para que se purifique a casa. Está se levando a casa? Não, está se levando a cópia astral, o duplo etéreo dela. Então, o duplo etéreo e cópia astral é a mesma coisa. Quando eu vou morrer, eu vou aparecer no astral com a roupa que eu estiver vestido. Então, se eu vou participar de uma cerimônia fúnebre, por isso que se coloca uma roupa umbandista em quem é umbandista. Então, a gente sabe que ele vai chegar dessa forma lá. Se alguém utilizar aquilo que se utilizava no passado, a mortalha, que era um paninho roxo que se colocava por cima, a pessoa vai aparecer no astral com esta roupa. Então, o normal é que a gente vá como um bandista, sim, com as nossas guias, sim, com a nossa roupa, com as guias principais, obviamente, com as nossas roupas, com o filar. Então, a gente chega no astral dessa forma, porque é assim que a gente vai aparecer lá. E como um bandista tem por ideia de que ele possui toda uma estrutura espiritual, essa estrutura espiritual facilmente nos reconhece e nós somos amparados por ele. Então é por isso que utilizamos a roupa. A roupa existe sim uma cópia astral das nossas roupas. No astral existe uma estrutura de vestimenta, Então existe o mistério das 7 vestes, nós refletimos, nós replicamos aqui esse mistério, mas existe esse mistério no astral. Então existem 2 tipos de vestimentas. Aquela que o meu mental forma, então geralmente uma veste diáfana, era uma veste quase imperceptível, para nós ao tato, mas ela é visual, e nós temos uma veste que é gerada no astral. Essa veste que é gerada no astral, ela é gerada através de energias ectoplásmicas que são doadas por nós como seres humanos.
Então existe somente isso sobre vestes daria quase uma live inteira. Retornando lá, qual era a outra pergunta mesmo? Criança? Aborto? Pequeno, Aborto. uma coisa assim. Vamos lá. Crianças que foram abortadas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos duas... tiveram um aborto espontâneo, ou nasceu... Então, o tema aborto é um tema que deve ser sempre tratado com muito cuidado, né? com muito carinho, né? E muita sensibilidade. Então, quando falamos de aborto, a primeira coisa que a gente precisa entender, existem dois tipos de aborto. Nós temos o aborto espontâneo e nós temos o aborto provocado. São duas situações muito diferentes de aborto, para o astral e para nós, né? Então, psicologicamente é diferente para nós e ele também é diferente para o espírito. Então, para a gente entender sobre aborto, primeiro a gente precisa entender como é que nós chegamos aqui como espírito, tá? Então, quando nós estamos no astral e existe o processo reencarnatório, e isso a gente precisa entender que nem sempre a gente escolhe o processo reencarnatório. Essa história de que tu estás com a tua família porque tu escolheu, nem sempre é verdade. Pode acontecer, pode não ser. Tem muita gente que ela reencarna de forma compulsiva. Então, vai e não tem querer, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. E nós também temos que entender que existem espíritos de esferas superiores, do meio e do embaixo que reencarnam. Então é muito comum que a gente tenha espíritos que estão na segunda, terceira esfera umbralina que entram direto no processo reencarnatório antes de irem para as regiões neutras. Isso acontece hoje na Terra. A gente tem uma ideia de que em torno de 7 entre 10 pessoas vibram das regiões inferiores, entre a primeira, segunda e terceira região umbralina, ok? Então a gente percebe isso na sociedade. Tem pessoas boas, naturalmente boas, e pessoas que não são boas naturalmente. Não que alguém seja sempre bom ou ruim. O que vai acontecer é que eu vou entrar num processo reencarnatório. Este processo de corte do lado de lá ele é feito por Pai Mulu. Então eu sou atraído por Pai Obaloaiê. Para que eu sou atraído por Pai Obaloaiê? No momento que há a concepção aqui, o meu espírito ele é atraído energeticamente, ele começa um processo de redução plasmática do corpo dele. Por quê? Porque as pessoas acham que o espírito já entra no feto, já entra no embrião. Não. O espírito começa um processo de redução plasmática e de esquecimento do mundo espiritual. Então nós temos a energia de Pai Obaloaiê e Mãe Nanã. Mãe Nanã entra com o processo decantador das memórias, e aí vai criar o véu do esquecimento, tão conhecido véu do esquecimento, e nós vamos ter uma redução plasmática. Esse processo, que é um cordão de prata com ligação do espírito, ele vai levar em torno de 5, 6 meses para ele se completar. E somente depois de 5, 6 meses nesse processo é que esse espírito realmente entra no feto. Então a gente tem que entender isso. Então existe essa ligação do embrião 72 horas depois da fecundação, e aí o espírito começa a redução e aos 6 meses ele entra no corpo da criança, ele entra no feto. Este é o único momento que dois espíritos compartilham o mesmo corpo. O espírito que está no feto e o espírito da mãe estão no invólucro da mãe. Esses processos de desencarne, de aborto, nessas fases, eles variam muito. Então, como umbandista, a primeira coisa que eu preciso entender é que nenhum religioso vai ser a favor do aborto. Então, não existe ninguém que seja a favor do aborto. Até porque é ser a favor de um assassinato. Mas nós precisamos entender que o aborto ele não deve ser visto somente pelo prisma umbandista, como religioso. Isso não pode acontecer. Nós vivemos num país laico e nós precisamos ver também o problema de saúde, né, que nós temos, que é um problema grave de abortos que acontece de forma ilegal no Brasil. Até porque quem deseja fazer aborto vai fazer aborto sendo legal ou não. Então isso é uma discussão que necessita de uma live inteira só para isso. Então, primeiramente, como religioso, eu vou sempre amparar a vida. Mas como ser humano, eu preciso entender que cada um deve fazer a sua escolha, porque há um livre-arbítrio. Esse é o ponto 1. Mas a criança tem livre-arbítrio. Não, quem escolhe pela criança até que ela consiga raciocinar aqui é a mãe e o pai, eventualmente, geralmente é a mãe. Então o que acontece? Quando nós temos um aborto antes do espírito entrar nesse espírito, eu tenho um tipo de aborto. Esse tipo de aborto, ele não gera um trauma tão grande no espírito como quando ela já entrou no espírito. Por quê? Ele está num processo de esquecimento e redução plasmática. Então, é feito quando há o aborto, há um corte do cordão de prata. Somente isso. E isso acontece tanto porque o corpo rejeita ou porque ele é intencionado, porque ele é feito de forma mecânica. É um atentado contra a lei de Deus? É um atentado contra a lei de Deus, mas isso não nos cabe julgar. É uma coisa que a gente tem que entender.
O que vai acontecer quando isto acontece, esse cordão de prata é cortado, esse espírito que estava em redução, ele ou pode entrar num processo reencarnacionista já em outra fecundação, ou ele vai ser acordado do lado espiritual. E aí há todo um processo reencarnatório, de acordamento do espírito, tá? Então, às vezes acontece desse espírito que foi interrompido entrar num outro processo de nascimento, nascer e morrer logo em seguida, ou nascer já natimorto. Ou às vezes acontece dele retornar à pátria espiritual e ser recuperado, ser levado aos hospitais, começar um processo de acordamento, quebra do véu de esquecimento e tudo mais. Quando essa criança é abortada já dentro do corpo, aí pode haver um trauma do espírito, sim. E aí o que acontece? Esse espírito ele pode ser atraído novamente para o mundo espiritual e ser recuperado, ser tratado tanto psicologicamente quanto plasmaticamente, ou ele pode passar num outro processo reencarnatório também logo em seguida para a sua recuperação. Ainda há o problema de espíritos que foram ovoidados no astral e entram em processo reencarnatório. Existem espíritos que já foram animalizados no astral e entram em processo reencarnatório, e normalmente eles não chegam a nascer, eles morrem no processo de reformulação do corpo plasmático deles. Mas é um assunto bem complexo, faz parte de algumas discussões do curso de Teologia de Humanidade Sagrada, que inicia agora dia 7 de abril, e vocês estão convidados para a gente poder estudar isso com mais profundidade. Que é um curso 100% online, tá, pessoal? A Michelle, ela fez uma pergunta, aí ela vai precisar que seja a última, tá, gente? Porque senão a gente vai ultrapassar. O Aldo fez mais uma pergunta, eu vou só ler elas, mas amanhã a gente responde. Não tem problema. A Michelle, ela aqui perguntou, umbandistas podem ser cremados? Pode, claro que pode ser cremado. Sim, Michele. O que acontece, Michele, é que nós, quando desencarnamos, nós temos não somente cordão de prata, mas vários cordões que seguram o nosso perispírito. Então, uma pessoa que ela é muito, por exemplo, materialista, normalmente esses cordões são muito densos, então eles demoram para se desligar. Mas, por exemplo, uma pessoa que morreu de câncer, ela ficou muitos anos enfraquecendo esses cordões e essas ligações. Então, quando ela morre, o seu desligamento é muito rápido. Uma pessoa que às vezes morre num acidente, a sua ligação ainda está muito presa. Quando a pessoa passa pelo processo crematório, ela precisa passar por uma cerimônia que faça o desligamento. Então a cerimônia fúnebre umbandista tem essa função, de fazer desligamentos que a pessoa criou com sacerdotes, com outros médiuns, com pessoas no lado físico, com seres espirituais do lado de lá. Ela vai fazer um desligamento do corpo espiritual para que ele possa ser encaminhado. Então, se eu vou fazer um processo crematório, tem que passar pela mão de um sacerdote que saiba fazer o processo de passamento, né, o processo fúnebre. O Aldo Camargo perguntou sobre a questão energética com desencarnes, como tem acontecido com o caso de Covid. Eu vou responder essa numa das lives próximas que nós temos essa semana. Nós ainda temos mais 5 lives. Né? Sim, eu respondo amanhã ou numa das lives próximas. Tá. Porque talvez esse assunto, por ser um assunto bem completo, talvez a gente precise demandar de uma live inteira para falar não somente sobre isso, mas sobre os processos de desencarnes que ocorrem, tanto de Covid quanto de outros problemas. Pessoal, para quem não ouviu aqui do Instagram, o Aldo perguntou sobre as pessoas que estão morrendo por conta do Covid. E aí a gente vai... Vamos fazer o seguinte, na próxima live... Ou a gente faz uma live só falando disso, ou na próxima live a gente já responde. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Na próxima live, que seria amanhã, no mesmo horário, às 21, no Instagram, no Facebook, vocês gostariam que a gente falasse sobre Pombagira Menina? Deixa aí nos comentários sim ou não, tanto faz. Mas deixem aqui no comentário, tá? Podem sugerir temas também, que a gente vai falar assim a respeito. E lembrando, pessoal, nós estamos em São Paulo, o Instituto Pemba é um terreiro de Umbanda e templo escola, tá? Então, enquanto nós estamos em reforma, estamos numa pandemia, nós estamos com os cursos online, 100% online, através da plataforma que é o institutopemba.com.br, tá bom? E quem tiver interesse no curso de Teologia de Umbanda, é só entrar em contato com a gente, ou tem o link na bio, que daí as inscrições já são feitas por lá mesmo, tá? É um curso de 11 meses, enfim, bem completo,
tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Bom, essa live ela vai subir agora para o YouTube, logo em seguida ela vai subir para o YouTube. Eu quero agradecer muito a todos que participaram hoje, foi muito legal, vocês participaram bastante, tá? E até amanhã, às 9 horas estaremos aqui. Axé.